Mas agora a gente vai para uma pauta que eu comentei no início do programa, muito importante. Falar de saúde feminina. Gente, olha quanto assunto, olha quanta coisa a gente precisa, porque a gente sabe que nós, mulheres, temos ali algumas peculiaridades e a gente merece ser ouvida, né? E essa questão de um sangramento excessivo, um sangramento anormal, está presente na vida de muitas mulheres. E hoje a gente vai entender como tudo isso acontece e o principal, diagnosticar o verdadeiro problema. Convidamos ela, que é ginecologista, a doutora Fernanda Torras. Bem-vinda! Obrigada, Prazer Carol. em recebê-la. Prazer é meu estar pra aqui. gente falar sobre esse assunto. Tem várias causas que a gente vai abrindo as nossas caixinhas. Porém, antes de começar com as caixinhas, vamos lá, doutora. Quando a gente fala de menstruação, de sangramento, desse nosso ciclo, tem algo que vocês definem como normal, né? Do quanto aquela mulher sangra por mês. E que em alguns momentos a gente nota que pode passar um pouquinho do ponto e que merece uma atenção. Exato, Carol. O que é menstruação, né? Menstruação, a natureza nos fez assim. Ela acontece depois de um ciclo menstrual, geralmente 14 dias após a ovulação, porque ela é feita, o nosso organismo é feito para gestar. Se a gente não tem a gestação, os hormônios caem e existe uma descamação daquele revestimento interno do útero, que é o endométrio. Então vem a menstruação. Geralmente, na mulher, ocorre entre 21 e 35 dias de intervalo. Então, o intervalo menstrual de 21 a 35 é considerado totalmente normal. Certo. Fluxo menstrual, que dura de 2 dias a 7 dias. Certo. E em volume, a gente menstrua entre 30 ml e 80 ml. Nossa. Portanto, tudo que passa desse prazo de 35, menos de 21, mais de 7 dias de fluxo, mais do que 80 ml, é considerado como sangramento uterino anormal. Entendi. E merece atenção, porque pode ser somente uma variação de normalidade, porque a gente pode ter. E aí lança a mão de anticoncepcional, a gente vai trazer comodidade para essa mulher. Mas primeiramente descartar doenças, causas que levam a isso. E isso, eu comentei no início do programa, traz um impacto muito grande na vida dessa mulher, né? Eu acho que nas questões das cólicas, do desconforto, do próprio sangramento. E uma questão muito importante que não dá pra gente não tocar, é a questão de você estar de forma inesperada, olhar ali para sua roupa e você tá manchada. Ser surpreendida, né? Isso é uma questão que, né, pega na alma feminina. É causa de abstenção em trabalho, em faculdade. É causa da mulher, às vezes, não socializar simplesmente. Sim. Eu tenho pacientes que chegam a usar absorvente interno, o absorvente externo e a calcinha absorvente e ainda assim sair de um evento com a roupa suja. Jura, doutora? É muito Isso é considerado anormal? Totalmente anormal. Totalmente anormal. Eu sempre indico para as mulheres, vamos quantificar o teu sangramento. É muito difícil. Quando a gente fala 30 ml, 80, o que seria isso? Vamos contar os absorventes. Tá? Em um fluxo maior, geralmente nos 2 primeiros dias, o que é normal? 4 a 6 absorventes. Podem ser preenchidos, tá? Para além disso, se numa hora você chega a trocar 2 vezes o absorvente, já foge. Já foge da normalidade. Ainda que em 7 dias de fluxo, sabe? Que interessante. E o que traz essas mulheres é o constrangimento. Prejudica a vida sexual da mulher, muitas vezes, o não poder prever, né? A anemia que isso causa. A anemia na mulher moderna, ela é real. Não sempre anemia, pode ser uma queda da ferritina simplesmente, uma depressão de ferro, fadiga, queda de cabelo, desempenho dessa mulher cai. Então é importante que a gente corrija de fato. Então é normal o sangramento, mas não além desse prazo. Além desse prazo, olha quanta não coisa deveria pode impactar, né? Uma menstruação não deveria, você nem deveria lembrar quando foi sua última menstruação. Né? Mas, doutora, agora, antes da gente abrir as caixinhas para entender as causas, existe também aquela mulher que ela, determinado momento da vida, ela pode apresentar enfim, mais sangramento, menos, porque no início, né, na menarca, é diferente, né? A menina menstrua um pouco, aí depois esse fluxo aumenta, aí depois com o passar dos anos ele diminui de novo um pouquinho, então isso também acontece. Acontece, 40% das mulheres apresentarão algum distúrbio menstrual ao longo da vida, né? Então a menarca, como você falou, existe uma imaturidade do eixo hormonal, nem sempre ela vai regular
todo mês a menstruação, naquele fluxo certinho. Geralmente começa um fluxo menor, mas ela pode apresentar esse descompasso, tanto de intervalo como de fluxo. Pós-parto, por exemplo, também, né? Demora um pouco. Mulheres em aleitamento podem ter menstruações assim, não esperadas em grande fluxo. Ajuste de anticoncepcional. A gente pode ter alguns motivos. Que são até mais simples do que a gente vai colocar aqui. E que geralmente elas já detectam. Será que é isso, doutora? Com certeza. Entendi. Sabe, falando em menstruação, me veio agora à cabeça. Sabe onde a gente teve muito descompasso menstrual? No Covid. Infecções, pessoas que usam DIU, por exemplo, no Covid ou após uma vacinação, começam a apresentar um distúrbio menstrual que a gente já detecta. Fique tranquila que vai normalizar. Foi só pelo estímulo imunológico, por exemplo. Entendi que pode acontecer Pode também. acontecer. Eu vou colocar já uma perguntinha para você, doutora, e a gente vai começar a abrir as nossas caixinhas, porque isso sim precisa ser investigado dentro da normalidade, como você comentou, só que aqui já foge um pouquinho e precisa de tratamento. Quem escreveu pra gente? Olha lá. Obrigada, Lara. Um beijo pra você. Emendar anticoncepcional é uma alternativa? Para menstruação irregular? Não. Não é. Justamente o contrário. Quem apresenta spotting com pílula anticoncepcional é ideal que faça pausa. A gente precisa regrar esse endométrio para depois arriscar uma emenda de pílula. Então é o inverso. O inverso. Tá certo. Doutora, vamos começar por aqui, até chegar na última caixinha. A primeira caixinha diz pólipos. Eles podem ser responsáveis, então, por essa menstruação, por esse sangramento excessivo. Os pólipos têm uma incidência alta nas mulheres, geralmente mulheres de meia idade, né? O que a gente fala na proximidade dos 50 anos. O que é o pólipo? O pólipo é uma alteração do endométrio, que é o revestimento interno do útero. Formam-se nódulos ou verruguinhas desse endométrio, altamente vascularizadas, que causam sangramento. Tanto em hipermenorragia, ou seja, está na hora de menstruar, só que eu menstruo a mais. Entendi. Ou metrorragia, sangramentos aleatórios fora do seu ciclo menstrual. Aqueles escapes que a gente não sabe o que seria, mas pode ser que um pólipo, então, tenha... Tá acontecendo, o transvaginal costuma detectar, sabe, Carol? Dá pra ver pelo trans. E para pólipo, a conduta geralmente é exérese. A gente faz uma esteroscopia, que é um exame que adentra o útero com uma câmera e tira o pólipo. Porque apesar de raridade, existe uma taxa de malignização de pólipos em até 4%. Então, o ideal é fazer os exames de forma regular, que se aparecer, o ideal é tirar. Acabou. E é simples. Exato. Tá certo. Aí a gente tem essa questão que, puxa vida, essa aqui entra em todos, né? É impressionante. O desequilíbrio hormonal. O desequilíbrio hormonal, que a gente chama de sangramento disfuncional. Muito comum na faixa etária que eu atendo, que é a perimenopausa. Toda mulher em perimenopausa vai ter desequilíbrio hormonal, geralmente apresentando ciclos para maior fluxo. Ovário policístico, por exemplo, a síndrome dos ovários policísticos, todo mundo acha que a mulher não menstrua, mas ela é hiperestrogênica e ela pode ser uma mulher na vertente de menstruações prolongadas, menstruações exacerbadas, descontrole hormonal por ganho de peso, por perda de peso. A gente vê muito em anorexia, bulimia, ou um aumento súbito de peso vai descompassar teu ciclo. Também. E doenças tireoidianas. O hipotireoidismo, que é tão frequente, às vezes bagunça o ciclo menstrual. E pode chegar no meu consultório como um aumento de fluxo. Quando a gente vai ver, é uma tireoide que está descompassada. Então, até para a gente entender a questão do desequilíbrio hormonal, claro que tem outras coisas aqui que outros exames vão identificar. E aí é muito por eliminação. Exatamente. Né? Vimos, então, no transvaginal, que não é pólipo. Aí a gente vai para essa outra caixinha que é adenomiose, que também precisa ser descartada. Endometriose é a doença da mulher moderna. A adenomiose nada mais é que a camada que descama fora da topografia dela. A adenomiose é quando essa camada, aquele tapetinho que descama, implanta na musculatura uterina. Traz muita cólica, traz muito sangramento. É aquela mulher que não comparece aos compromissos porque tem a dismenorreia, que é a cólica intensa, e por conta do volume de sangramento. Também pode ser vista no transvaginal. E o trans também. O trans ajuda.
O trans detecta. Geralmente, sim. Ressonância, às vezes a gente lança a mão da ressonância para detectar realmente a adenomiose. Merece atenção, merece tratamento, a gente consegue estabilizar. O transvaginal, doutora, hoje é assim, é o que a gente tem ali como tecnologia e forma de exame que detecta muita coisa. E ele é muito simples. Ao contrário de outras questões e outros órgãos que a gente precisa de exames ali, que a gente considera um pouquinho mais complexos, o transvaginal, enfim, ele é muito simples e hoje é acessível. E hoje a gente tem o padrão ouro, temos médicos capacitados, equipamentos muito bons hoje, que detectam qualquer condição, a não ser o desequilíbrio hormonal, que não vai ter uma causa orgânica. Doutora, e as meninas, mulheres que eventualmente não tiveram relação sexual, elas podem também passar pelo exame? Um transvaginal? O transvaginal. Geralmente a gente conversa com a mulher, opta-se pelo ultrassom pélvico. O transdutor pélvico também é capaz de detectar tranquilamente uma anomalia estrutural como essas. Que é importante a gente ter também essa questão. Às vezes, muitas mamães estão assistindo, sabe que as filhas já estão ali numa idade que vão começar a ter a vida sexual. E é importante que a gente traga, né, toda essa faixa etária bem próxima para essa conversa e que, de repente, vão detectar esse sangramento ali anormal. E aí precisa identificar e falar, puxa vida, mas ela não pode fazer esse exame porque ela ainda não teve relação, ou se ela teve. Então, eu acho legal a gente trazer, né, para o nosso papo. E a gente tem até endometriose em mulheres que não iniciaram a vida sexual e até na adolescência. A gente tem detectado. Tá certo. Bora então para a próxima, que é miomas. Eles também podem sangrar, doutora? Podem sangrar. Mioma é muito frequente entre as mulheres. Mais de 50% pode ter diagnóstico de miomatose, ainda que um achado ocasional. Sem ela saber, um achado no exame de rotina. Mioma, o que é? É uma lesão benigna, é um nódulo benigno na musculatura uterina. Tá? Ele pode ter algumas localizações dentro do útero. Tem miomas que crescem para fora do útero, eles são bonzinhos. E miomas que crescem na proximidade do endométrio, vascularizando o endométrio, trazendo muito sangramento. Mioma é importante que se detecte. A gente tem apresentado diagnóstico em mulheres cada vez mais jovens. E se a gente não trata, ele pode causar até uma infertilidade futura, né? Uma dificuldade de implantação gestacional. Muito fácil o controle também. Muitas vezes a gente bloqueia o eixo com pílula contínua, pílulas de progesterona, o próprio DIU hormonal controlaria qualquer manifestação dos miomas. E até cirurgia? A retirada? Cirurgia em casos mais avançados. Geralmente a gente consegue fazer controle clínico. Olha que cirurgia é para uma minoria de casos quando o volume uterino está muito aumentado. Tá certo. E a gente vai para a última caixinha, porque já já a gente vai responder perguntinhas do público no @VocêBonitaTV. A gente chega então numa possibilidade também, que seria o câncer no útero. A gente fala o câncer ginecológico. Poderia. É a minoria mesmo dos casos do sangramento anormal. Câncer de endométrio, que é o mais frequente, justificando um sangramento. O que acontece nessa camada de revestimento é o mais frequente, tem um cunho genético muitas vezes. Mulheres em obesidade, mulheres que produzem muita estrona, mulheres inflamadas, têm fator de risco para o câncer endometrial, que seria o principal causando sangramento. Mas a gente tem que lembrar do câncer de colo uterino, causado pelo HPV. Se tumor avançado, ele pode trazer sangramento. Os sarcomas uterinos, que são o câncer da musculatura uterina, e o câncer de ovário também poderia justificar um sangramento sem outras causas definidas. O câncer de colo do útero, doutora, a gente vai fazer a prevenção e, caso surja, Papa Nicolau, quem também detecta. Papa Nicolau e a pesquisa do HPV. Hoje é o padrão ouro. E o câncer de endométrio que você comentou? O câncer de endométrio, o ideal que se faça o ultrassom transvaginal anual, principalmente em usuárias de reposição hormonal, por exemplo. Monitora o endométrio. Monitora-se o endométrio porque é um fator de risco para espessamento, hiperplasia e o câncer. E então o rastreamento do endométrio, ultrassom transvaginal. Também. E dos ovários também? Dos ovários também. Quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Márcia, um beijo. O mioma some com a menopausa? O mioma regride. A miomatose, ela regride com a menopausa,
Mas hoje a nossa realidade é o uso da reposição hormonal. Sim. Então pode ser uma realidade atual que não haja regressão como a anterior. Tá. Mas geralmente na reposição hormonal ele não se manifesta também, tá? Certo. Então há melhora. A melhora. Globalmente há melhora. Tá certo. Tem mais perguntinha? Aproveitem, estamos ao vivo. Inês, obrigada, um beijo. Como saber se o fluxo normal, se ele está entre 30 e 80 ml, então, que você comentou? A minha dica é quantificar por absorvente, tá? Fluxo mais forte, 4 a 6 absorventes. Do terceiro dia em diante, o ideal é ter 4 absorventes, sem a necessidade de troca, sem estar totalmente preenchido. Eu acho que é uma boa estratégia. Hoje existem os copinhos também. Também, Capacidade do copinho de 15 ml, você troca entre 6 e 12 horas, você consegue quantificar esse fluxo. Passou disso, então, atenção. Preocupante. Não, Principalmente se passar dos 7 dias de duração, aí procure o auxílio. Tá certo. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Érica, um beijo. Endometrite, pode ser? Causa sangramento excessivo? Pode causar. Endometrite é inflamação do endométrio, infecciosa ou não, pode causar, além do sangramento, corrimento, secreção purulenta, um corrimento diferente, odor no sangramento, pode causar, sim. E é bactéria, doutora? Pode ser bacteriana ou pode ser uma endometrite não infecciosa, né? Mas geralmente traz uma secreção com odor diferente, não é um sangramento como a menstruação. E dói? Dói. E a endometrite pode dar cólica. Geralmente é causa infecciosa, que além de tudo tem febre, tem a prostração, a gente tem que ver o que levou essa endometrite. Que loucura! Tá? Sangramento purulento, secreção não habitual pela vagina também merece atenção, além do sangramento, né? São muitas coisas, acho que a gente nunca falou de endometrite. A endometrite é raro, Carol. É raro. A gente via muito nos abortamentos clandestinos, onde tinham as mulheres com inflamação pós-abortamento. Hoje é difícil de ver, geralmente de causa infecciosas, doenças sexualmente transmissíveis podem trazer, mas existe. Existe. E a gente tem que ficar de olho. Tem mais perguntinha na tela. Obrigada, Dai, um beijo. Pólipos ou mioma no endométrio precisa de cirurgia? A miomatose submucosa, aquela que atinge o endométrio, costuma ter indicação cirúrgica, porque é a que sangra, às vezes ela é resistente aos anticoncepcionais. O DIU hormonal, por exemplo, se for um mioma submucoso que atinge o endométrio, a gente não introduz. Pode migrar, pode trazer complicações. Então, costuma-se indicar, a depender da idade, por esteroscopia. Você pode tirar um mioma pela videoesteroscopia por dentro do útero. É simples. Simples. Hoje é um procedimento de média complexidade, feito em centro cirúrgico, mas que resolve, resolutivo. E, doutora, a gente não falou da gestação em si, né? Sim. Mas, não sei se tão raro assim, que eu conheço casos de mulheres que engravidaram e tinham lá um mioma. E com o crescimento do bebê, o mioma também pode trazer alguns escapes, alguns sangramentos, Pode. Né? Há uma tendência em crescimento da miomatose ao longo da gestação, tanto é que não se opera paciente numa cesariana, não se tira mioma de tão vascularizado e aumento de volume que pode acontecer. O mioma por si só pode não sangrar, mas ele pode alterar a placentação local e isso gerar alguns escapes de fluxo, sabe? Entendi. Então, na gestação com miomatose, a depender da localização, pode ter um risco aumentado de sangramento ao longo da gestação. Por isso tem que prestar muita atenção, né? Tem mais perguntinha na tela? Obrigada, Kelly, um beijo. Estou na menopausa e há 30 dias estou com sangramento. O que pode ser? Eu não sei se você faz a reposição. Provavelmente, se está na menopausa e está sangrando, é porque tem um sangramento da reposição hormonal. Que pode acontecer. Pode. Durante os 4 primeiros meses da reposição, pode ter sangramento irregular, um sangramento onde a gente vai contornar, aumentando uma dose aqui, diminuindo uma dose acolá, mas pode acontecer até adaptar a reposição hormonal. E quando você fala da reposição, doutora, você está citando progesterona e estrogênio. Os dois? Os dois. Tá. Às vezes é um descompasso do estrogênio para a progesterona, faz um fluxo irregular que não é perigoso para o organismo, tá, Carol? Tá. É um fluxo assim, inesperado, é chato para a mulher, mas não vai te trazer dano e vai adaptar. E se ela não estiver fazendo a reposição hormonal, pode ser
uma das Qualquer caixinhas causa. Exatamente. e aí investigar. Entrou na menopausa, depois de alguns anos, passa a ter um sangramento irregular, vamos investigar tudo, principalmente o carcinoma de endométrio. Tá certo. Perguntinha do público, olha lá. Obrigada, beijo. Qual desses problemas são comuns em mulheres que passaram dos 60 anos? Carcinoma endometrial, apesar de ser uma condição rara, ele pode justificar um sangramento na pós-menopausa tardia. 60 anos, não usa reposição, o que pode causar? Qualquer tipo de carcinoma é o que a gente vai descartar. Miomatose dificilmente vai causar, porque não tem estímulo hormonal para sangrar, geralmente o mioma reduziu. Entendi. Adenomiose é outro processo que geralmente reduz na menopausa, então não justificaria tanto. Os pólipos, sim. Pólipo é uma condição comum depois dos 50 anos. Olha. E ele pode gerar um sangramento que não carcinoma, que não câncer. Por isso, em qualquer fase da vida, a mulher tem que fazer todos Transvaginal os exames. também. Transvaginal, gente. Não pode fugir do transvaginal. Exatamente. Dá tempo de mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Silvana, um beijo. Atividade física pode aumentar o fluxo menstrual? Olha que a pergunta ótima. Atividade física pode, a intensidade da atividade física pode alterar a liberação dos hormônios desde o centro até os ovários e trazer fluxo aumentado ou amenorreia, parar de menstruar por excesso de atividade física. A gente vê muito em CrossFit, para usuários de DIU hormonal. Pode trazer o sangramento do DIU, até adaptar aquele volume de atividade física, contratura abdominal pode causar. E doutora, o que você recomenda para as meninas que até têm um fluxo um pouco elevado na semana ali para a prática da atividade física? Colocar de repente um absorvente interno, enfim, para se sentirem mais seguras e não deixarem de fazer atividade, né? Absorvente interno e o externo pode ser usado, optar pelo aeróbico, sem tanta contratura abdominal, porque isso vai inflamar mais a região, pode trazer um aumento de fluxo, né? Principalmente na atividade física. Se você está fazendo um abdominal, você está estimulando aquele útero. O sangramento que está retido, ele pode exteriorizar em uma hora de atividade. Isso eu indico e pode combinar os absorventes, sim. Também. Inclusive com as calcinhas. Então, evitar o abdominal contratura nesse abdominal. Período. Exato. Tá certo, mas uma não boa deixar de recomendação. fazer atividade física. É um potente anti-inflamatório também, melhora os sintomas da TPM. Tá certo. Tem mais, olha lá quem escreveu pra gente, bombando, doutora, nosso assunto aí, ó, mulherada. Renata, obrigada, um beijo. Estou no climatério. Nos dias de fluxo maior, posso tomar anti-inflamatório para amenizar? Pode. No climatério, na perimenopausa, a gente tem muito estrogênio no começo de perimenopausa, diferentemente do que a gente imagina, né? Os ciclos são mais abundantes, então, desde anti-inflamatório, ácido tranexâmico, a gente pode lançar a mão para melhorar o fluxo sem dano, tá? Não vai ser uma forma tão recorrente. Tá certo. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço, Adorei. foi um prazer. Obrigada, Volte. Carol. Papo maravilhoso. Prazer. Compartilhem depois lá, vai estar lá no YouTube, compartilhem, porque todo mundo tem que saber dessas informações de qualidade. E você vai lá no Instagram da doutora, @doutorabreviado_Fernanda_Torras. @doutorabreviado_Fernanda_Torras. Tudo junto lá nas redes sociais. E a gente volta ao vivo amanhã, 1h da tarde. Ficam mulheres. Beijo, beijo, beijo. Até amanhã. Obrigada pela companhia. Obrigada. Beijo.